Bom, queridos, nós queremos iniciar esse ano com uma pregação que fala justamente sobre isso. Em 2021, Deus continua sendo Deus. E, enfim, acabou 2020, né? Eu nunca ouvi tanto a frase, não vejo a hora desse ano terminar. E, de fato, né, essa frase foi uma das mais fortes, né, durante esse período. E terminou, 2020 passou, terminou. E terminou com muitos memes, né, e brincadeiras sobre o fim de 2020 e o início de 2021, alguns engraçados, mostrando a curiosidade de como será 2021. Afinal, quando nós começamos 2020, nós nem imaginávamos o que nos aguardava nesse ano. Embora a nossa situação seja a mesma hoje. Nós estamos no início de 2021 e também nós não sabemos o que será de 2021. Nós podemos ter uma ideia, sim, nós planejamos, nós pensamos, nós temos perspectivas, mas ao mesmo tempo nós somos muito limitados, nós não conseguimos saber o que vai acontecer. E também nós vivemos num mundo de constante mudança. Se nós paramos para pensar como foi em 2020, nós percebemos que as mudanças elas podem acontecer mais rápido do que nós imaginávamos. Se nós lembramos de março, por exemplo, do ano passado, de repente muita coisa parou e de uma forma muito rápida. Muitas mudanças aconteceram em poucos dias. E a nossa vida é assim. Algumas mudanças acontecem de uma forma meio brusca e nós precisamos nos adaptar, como aconteceu em 2020. Na nossa vida, muitas vezes, dias bons, de repente, por causa de alguma notícia ou algum acontecimento, se tornam dias mais difíceis. Ou ainda, mudanças climáticas nos atingem de repente, mudanças econômicas podem nos atingir, mudanças familiares, de coisas que acontecem dentro da nossa família, ou mesmo mudanças físicas, afinal de contas, nós envelhecemos, nós adoecemos, existem muitas mudanças que podem nos atingir e que, de fato, tornam a nossa vida inconstante. Não só porque nós experimentamos em 2020 isso, mas ao longo da nossa vida. Por exemplo, a tecnologia foi uma grande aliada nesse tempo de pandemia que nós tivemos, que temos, mas de uma forma especial para nos adaptarmos nesse tempo, como igreja foi. Né? Nós podemos assistir, estar no culto, em casa, e, ao mesmo tempo, na comunidade. Nós, com a tecnologia, tivemos acesso, quem sabe, não fisicamente às pessoas, mas hoje em dia a gente pode falar com as pessoas e vê-las. Isso é coisa que só acontecia, na minha infância, pelo menos, nos desenhos animados, tipo dos Jetsons, para quem lembra, que falava sobre uma humanidade no futuro, onde as pessoas poderiam se conversar e se ver, não presencialmente. Eram coisas da nossa imaginação e que hoje acontece, e que causam muitas mudanças, principalmente para quem é mais idoso, por exemplo, que na sua infância ou na sua juventude tinha dificuldades de assistir um culto presencial, mas hoje podem assistir pelo seu celular. O que eu quero dizer para vocês é que 2020 nos mostrou que muitas coisas mudam e mudam rápido, e que o mundo que nós vivemos é um mundo de mudanças constantes. Só que essas mudanças, elas também podem nos gerar ansiedade, essas constantes mudanças. O que será de nós? O que vai acontecer conosco? Será que nós daremos conta de tudo isso? Será que vamos superar? E no mundo de tantas mudanças, o nosso coração ficará ansioso se ele não tiver uma rocha firme, um lugar firme para se ancorar, para se segurar. E essa rocha firme, esse lugar firme que nós temos, é o nosso Deus.
No meio de tantas mudanças, existe uma coisa, existe algo que é imutável, que é Deus. Deus não muda. E na teologia nós chamamos isso da imutabilidade de Deus, o fato de Deus não mudar. Tudo passa, tudo muda, Deus não. E isso, gente, é algo que nos dá essa sensação de confiança, de certeza, de ancorar o nosso coração em algo que não passa com o tempo. Quando nós lemos na palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando nós lemos isso na palavra, essa é uma palavra que nos dá confiança. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Embora tudo na nossa vida esteja em constante mudança, Deus permanece para sempre e sempre. E o que significa isso? De que Deus é o mesmo em sua essência, naquilo que Ele é. Quando nós lemos Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus mesmo diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Olhe só o que Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. E o salmista, ele testifica isso, ele dá um testemunho sobre essa imutabilidade de Deus, quando diz no Salmo 102, versículo 25 a 27, no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Mesmo os céus e a terra passarão, mas Deus permanece o mesmo, e os seus dias não têm fim. Deus não muda, Deus não passa. Deus é Deus em 2020 e Deus é Deus em 2021. Deus é Deus antes de nós e vai continuar sendo depois de nós. As estações do ano mudam, os anos mudam, as gerações passam. E Deus permanece o mesmo. Ele é Deus. E mais do que isso, Deus não muda na sua essência, mas Deus também não muda na sua vontade, nos seus planos e nos seus propósitos em relação à nossa vida e em relação à humanidade e ao mundo. No Salmo 33, versículo 11, nós lemos o seguinte: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os propósitos de Deus em relação à humanidade, em relação à nossa vida, eles continuam o mesmo. Deus é Senhor sobre todas as coisas, e por mais que as coisas mudem, Deus trabalha por meio dessas mudanças também, para que os seus planos e os seus propósitos se concretizem na nossa vida, se cumpram na nossa vida e nesse mundo. Mesmo os planos e a vontade de Deus não mudam conforme o tempo vai passando. Em Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10, nós lemos o seguinte: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Queridos, quando nós olhamos essa passagem, nós vemos que Deus diz quem Ele é, e de que Ele é o mesmo, e de que não há nenhum outro Deus. E de que esse Deus, Ele faz com que a sua vontade, os seus planos, as coisas que lhe agradam, de fato se cumprem. E isso nos dá certeza em meio a tantos planos nossos que fracassam.
Isso nos dá segurança em meio a tantas coisas que nós planejamos e que muitas vezes acontecem, mas também não acontecem. Mas os planos e os propósitos de Deus, eles continuam firmes, inabaláveis, sobre toda a humanidade, sobre a nossa vida. Mas também, quando nós falamos que Deus não muda, Deus também é imutável nos seus atributos. O que são os atributos de Deus? Atributos são as qualidades, as características que são próprias de alguém. Os atributos de Deus significa que Deus, aquilo que Ele é, como um Deus de amor, um Deus misericordioso, justo, verdadeiro, santo, esses atributos de Deus, eles não mudam. Deus continua sendo um Deus de amor, independente do que aconteça. Deus continua sendo um Deus de misericórdia, independente do que aconteça. Deus continua sendo um Deus de justiça e santidade, independente do que aconteça. Os atributos de Deus não mudam. E quando nós olhamos para frente nesse novo ano, que nós olhamos para o desconhecido, nós podemos ter a absoluta certeza de que, independente daquilo que virá, Deus continua sendo bom, Deus continua nos amando, Deus continua mostrando a sua misericórdia, sendo santo e justo e assim por diante. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, nós lemos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. É interessante, né? Se nós olhamos a sombra muda. A sombra de uma nuvem muda, a sombra da onde nós estamos muda. Mas aqui Tiago diz: Deus não muda. Deus não é inconstante, Deus é constante. Não há alteração, não há mudança em Deus. E Deus continua promovendo e fazendo aquilo que é da sua vontade. Todo dom perfeito vem do alto. Deus continua agindo nessa terra, agindo sobre a nossa vida. Ele é constante. Quem sabe você pode pensar, escutando esses versículos, escutando essa pregação e dizer: puxa, é fácil pensar nisso quando os dias vão bem. É fácil concordar com cada um desses versículos quando nós temos certeza daquilo que virá, quando nós estamos pisando num chão firme. Mas nós, quem sabe, temos dificuldade de enxergar essa bondade, esse amor, essa santidade, essa misericórdia, essa constância de Deus nos dias mais difíceis. Eu vou falar com vocês, para vocês com todo carinho, de que a fé, ela não se alimenta daquilo que se pode ver, da firmeza do chão, da absoluta certeza daquilo que vai acontecer nos nossos dias. A fé não se alimenta disso, bem pelo contrário. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé se alimenta daquilo que nós não conseguimos ver. A fé se alimenta daquilo que nós ainda estamos esperando. Nós não pisaremos em chão firme o tempo todo. Nós não teremos certeza das coisas que vão vir. Mas a fé de fato se alimenta não das provas que nós temos nos nossos olhos, mas a fé se alimenta daquilo que nós esperamos do nosso Deus. Isso é fé, e é a essa fé que nós somos chamados diante desse novo ano que se inicia para nós. Nem sempre nós teremos certezas e nem sempre o caminho será fácil. Mas como diz Charles Spurgeon no seu sermão, ele diz o seguinte:
Suas circunstâncias não são nenhuma prova de que Cristo muda. Elas são apenas a prova que você muda. As circunstâncias que nós passamos, elas não nos mostram que Jesus mudou. Elas nos mostram que nós mudamos, que o nosso mundo muda, que as circunstâncias que acontecem ao redor de nós e conosco mudam, mas elas não são provas de que Deus muda. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não muda, Ele é o mesmo. E nisso nós podemos crer e nos apegar. Nós estamos começando mais um ano. E o mais importante de começar esse ano não é saber o que vai acontecer nele, mas o mais importante é saber que Deus está nele, e nesse Deus que não muda, nós descansamos o nosso coração. Nesse Deus que não é inconstante, nós descansamos a nossa vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu quero trazer o testemunho de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um teólogo e pastor luterano, já citamos ele várias vezes em pregações, e é impressionante a profunda espiritualidade que ele tem, a fé que ele tem, e que é transmitida nas suas poesias que ele escreveu, e que algumas viraram hino. E essas poesias, elas foram escritas não embaixo de um coqueiro, na sombra, com água fresca e numa praia, mas são poesias profundas, escritas durante o tempo que ele esteve num campo de concentração, durante o tempo que ele esteve preso por causa da ditadura nazista, do período de 5 de abril de 1943 até 9 de abril de 1945, quando ele foi executado nesse campo de concentração. E essas poesias brotaram nesse período em que ele ficou preso lá, e nesse período que foi tão inconstante, cheio de incertezas diante de uma prisão, de um campo de concentração. Ele trouxe algumas poesias muito profundas, e uma delas ele escreveu justamente na virada de ano, de 1944 para 45, para sua noiva e para sua mãe. E ele escreve o seguinte, nessa poesia, Por Bons Poderes, que também se transformou num hino. Ele diz o seguinte: diante de um ano novo, de bons poderes fiel e em paz cercado, tranquilo, consolado, sem pesar. Ao vosso lado, nesses dias, quero estar. Convosco em ano novo entrar. Maravilhosamente bem guardados, confiantes esperamos o porvir. De noite e dia em Deus aconchegados, e assim em cada dia que surgir. Sabe, o ano mudava e Bonhoeffer não sabia o que ia acontecer com ele. Com certeza ele tinha muitas incertezas no seu coração, mas também ele tinha uma grande certeza de que esse Deus ao qual ele servia e amava profundamente e buscava profundamente, era o Deus onde ele poderia se sentir bem guardado. Era o Deus onde ele podia se sentir confiante em relação ao que iria vir, mesmo que para Bonhoeffer foram dias bem difíceis. É nesse Deus que ele se sentiu aconchegado em cada novo dia que surgiu. Essa poesia eu tenho ela guardada, ela tem 7 estrofes, né? Mas eu tenho essa parte dela muito guardada no meu coração a cada novo ano. Porque a cada novo ano nós somos lembrados de que nós não sabemos aquilo que vem, mas nós sabemos o Deus no qual nós cremos. E isso deveria nos bastar. E isso deveria nos bastar. Diante desse novo ano e das suas questões imprevistas que poderão surgir, ou pelo menos das coisas que nós não imaginamos, das mudanças que podem ocorrer,
eu queria que você guardasse no seu coração pelo menos 3 coisas que te ajudassem a refletir. A primeira, firme seu coração em Deus. Eu não sei aonde você tem firmado o seu coração. Eu não sei se o seu coração tem firmado, você tem firmado o seu coração no seu trabalho, nas suas conquistas, nas pessoas que estão ao teu redor. Mas eu sei que você é chamado pela palavra de Deus a firmar o coração em Deus. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ancore o seu coração nesse Deus que não muda. Em segundo lugar, descanse em Deus. Diante de um mundo que muda muito rápido, descanse o seu coração em Deus. Aconchegue-se nele. Espere por ele. Confie nele. Descanse nele, diante de cada novo dia. E por último, alegre-se profundamente. Charles Spurgeon, quando ele prega num sermão justamente sobre, na época de virada de ano, no início de um novo ano, ele diz assim: mais uma vez, se Cristo é sempre o mesmo, cristão, alegre-se, venha o que vier, você está seguro. Por isso, alegre-se, venha o que vier, você está seguro. Em Jesus nós estamos seguros. Queridos, que essa mensagem traga ânimo, força, esperança e firmeza ao teu coração diante de 2021. Porque afinal de contas, Deus continua sendo o mesmo.